a todos, sejam bem-vindos a mais uma ação da Semana do Meio Ambiente da Araucária. Essa semana acontecerá de 6 a 10 de junho de 2022 no nosso município. Para esta semana, existe uma programação diferenciada, a qual contará com a presença de duas crianças da Rede Municipal de Educação da Araucária para a contação de histórias com relação à natureza. Temos a premiação do concurso de fotografia Vivenciando o Meio Ambiente da Araucária, a divulgação das ações ambientais com as unidades educacionais, uma pesquisa que foi realizada e eu vou apresentar hoje para vocês, a Conferência do Meio Ambiente, a qual acontecerá de formato presencial no auditório da OAB da Araucária. Essa conferência será gravada e posteriormente repassada nas nossas redes sociais. Temos a palestra online de mudanças climáticas com o professor convidado da Universidade Federal do Paraná e o Dia da Loucura Ambiental, que acontecerá no Parque Cachoeira, no qual algumas crianças da rede municipal terão atividades lúdicas e culturais com relação à consciência ambiental. Além dessas ações, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente terá um momento de castração solidária em diversos pontos da cidade. Eu vou apresentar então a pesquisa, o resultado das ações ambientais que estão acontecendo nessas unidades educacionais da nossa rede, agora em 2022. E eu sou a professora Thaís, que atua então na Secretaria Municipal de Educação da Araucária, no Departamento de Articulação Pedagógica, e no momento à frente então dessas pesquisas, dessas ações, todos esses projetos com relação ao meio ambiente e educação ambiental, além de outros projetos municipais e também as ações do Clube de Ciências Augusto Rusch. Essa pesquisa ficou disponível durante um mês, de 14 de abril a 14 de maio de 2022, para as escolas CMEIs e CIMAIs estarem participando. Esse foi um formato online que foi enviado via malote, via ofícios, para as escolas CMEIs e CIMAIs, ao qual eles responderam das ações que vêm sendo desenvolvidas e repassadas então para a Secretaria Municipal de Educação. O objetivo principal foi o levantamento de tudo que tem acontecido nesses espaços no ano de 2022, para repasse, então, ao nosso Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e também para o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental do Ministério Público do Paraná. Fazer-se cumprir, então, as legislações e também base para futuros projetos e parcerias relacionados à temática ambiental. Lembrando que aqui no município a gente tem a Lei 3662, de 24 de março de 2021, que institui nossa Política Municipal de Educação Ambiental, assim também como o nosso currículo municipal e outras legislações estaduais e nacionais que precisam ser cumpridas. Como participação geral, nós tivemos a resposta de 55 respondentes, considerando que nós temos 78 unidades educacionais na rede, 54 foram representadas nessa pesquisa, uma vez que teve uma unidade que foram respondidas por 2 profissionais, perfazendo então um total de 69,2% de participação. Dessa participação, 50% de escolas, 44% de CMEIs e 6% de CIMAIs. O cargo da unidade educacional que respondeu à pesquisa, a maioria foram diretores, 41 pessoas responderam, seguido de pedagogos, que foram 9. Além desses 2 cargos, também temos professores, educadores, diretores e auxiliares administrativos e assessores pedagógicos que responderam à pesquisa. Foi questionado, então, o que é educação ambiental na opinião da pessoa que estava respondendo à pesquisa pela unidade. Então, nessa nuvem de palavras em formato de folhas, nós observamos algumas palavras-chave que foram consideradas. Quanto mais, mais apareceram, mais destaque elas têm. Então, a gente tem ali a palavra principal, conscientização, educação, ações, práticas, conservações, recursos, preservação, atitudes, ensino, valores, formações, relações, comunidade, enfim. Observamos aqui o conceito tão abrangente da educação ambiental, que vai além de confecção de hortas e reciclagem do lixo, e sim boas práticas, boas maneiras para um bem viver e cuidado então com o planeta, aumentando a consciência ambiental e a sustentabilidade tão importante nas pessoas críticas e transformadoras. Foi questionado, então, se a unidade educacional realiza a educação ambiental como uma das suas práticas. 71% diz que sim, elas realizam a educação ambiental, 27% realizam parcialmente e apenas 2% que não realizam. Foram questionados quais os recursos que são utilizados na unidade educacional para desenvolvimento dessa educação ambiental. Então, a gente observa ali que as lixeiras e a literatura infantil foi o que mais é utilizado, fazendo ali 96,4%, seguido de 94,5%. Seguido, então, das respostas trabalhadas com música, 63,3%,
6% e brinquedos, 58,2%. Além dessas, a gente observa a criação de hortas, de jardins, composteiras, teatro e também outras ações mais específicas e mais pontuais. Foi perguntado em seguida quais as ações estão sendo realizadas na unidade educacional. Apareceram diversas questões aqui, pontuadas como atividades pedagógicas, organização curricular municipal, de acordo com o nosso currículo e nosso planejamento, através de aulas expositivas, práticas e externas, contação de histórias, literaturas, teatros, desenhos e variados vídeos educativos sobre a temática, palestras, brincadeiras educativas, jogos impressos, dentre outros, rodas de conversa, discussão das temáticas e até mesmo seminários internos em sala de aula com temas mais complexos. Visitas orientadas municipais, aqui se destaca então a visita ao barracão de reciclagem de lixo e também o Parque Cachoeira. Visita no entorno da escola para observar questões ambientais, então foi observada a questão de áreas verdes, rios, acessibilidade, poluição e outras questões que aparecem então de forma mais específica localmente. Além de oficinas de criação de materiais com diversos recursos e diversas funções. Além dessas, aparecem também as campanhas com a comunidade, de forma mais crítica e consciente, atingindo então a opinião das famílias que trabalham com essas crianças nessas unidades. Além de atividades interdisciplinares que são realizadas ao todo, ao longo de todo o ano letivo. Aulas práticas dos espaços do Clube de Ciências, nas unidades que possuem esse espaço, e algumas mudanças de ações no cotidiano para diminuição do impacto ambiental, como, por exemplo, o uso de canecas, redução do consumo de água, separação do lixo e economia de energia. Também foram realizadas atividades de revisão bibliográfica com os alunos, de forma mais consciente e mais crítica, atividades de desemparelhamento na educação infantil, trabalhando então com as crianças e bebês nos espaços ao ar livre, estimulando sensações, cheiros, sons e outras sensações, outros sentimentos. E uso de materiais recicláveis para as aulas práticas. Além disso, também parceria com universidades para outros programas e outros cursos que possam ser realizados, formação continuada para professores de forma efetiva e constante, e também incluindo a educação ambiental como uma parte diversificada do currículo da escola em tempo integral que já existe e funciona em nosso município. Para isso, então, foi solicitado que, se possível, a unidade que estivesse respondendo o formulário em questão incluísse algumas fotos de ações que estão sendo desenvolvidas. Das 54 unidades que responderam o questionário, 12 incluíram fotos, sendo 5 escolas, 6 CMEIs e 1 SEMAI. Vou mostrar aqui algumas fotos de algumas escolas. Então, Escola Municipal Arlindo, com a relação ali cultivo de hortas, a questão da arborização, trabalho com as árvores e plantio, e também ali com relação à confecção de brinquedos com materiais recicláveis. A Escola Maria Aparecida, também trabalhando com a horta, com montagem do borboletário, também com brinquedos de material reciclado, outras campanhas com relação à conscientização e também alguns trabalhos teóricos. A Escola Municipal Embraim, trabalhando na reciclagem do lixo com as lixeiras coloridas, trabalhando com a reciclagem do óleo usado, também com relação ao plantio da horta, e ali mais acima com o laboratório do Clube de Ciências com suas práticas e experiências. A Escola Municipal Terezinha, uma exposição de trabalhos de brinquedos de material reciclado, também campanhas com uso consciente da água, reciclagem, cuidado com o planeta e também com relação aos impactos ambientais. A Escola Municipal Ilírio, trabalhando com a horta, o plantio, as práticas de reciclagem, campanhas da água no planeta e também trabalhando mais especificamente ali com arte botânica, desenhos e fotografia. Dentro do SEMEI Cachoeira, trabalhando então o plantio de hortaliças e as crianças trabalhando junto ali com a professora, manipulando então os vegetais. SEMEI Torres, as crianças explorando o entorno da escola, trabalhando ali com as áreas verdes, o plantio de árvores e também manipulação de animais. Então, ele tem uma roda de práticas que eles estão observando o ser vivo ali no meio. SEMEI Campina da Barra, trabalhando com a parte mais artística, a questão de carimbos de folhas de diferentes formatos, explorando diferentes texturas, diferentes cores.
Semente da torre com o plantio, né, de mudinhas, ali também o plantio de feijão, as mudinhas espalhadas pela escola, né, nos espaços comuns da escola, e também ali o cuidado com o jardim interno da escola. O Semeia Aurora com um brinquedo de materiais recicláveis, as crianças explorando os brinquedos, e também ali fazendo o plantio de mudinhas no espaço do jardim. As imagens do SEMEI Norma, as crianças auxiliando no plantio da horta, colocando a mão na terra, colocando a mão na enxada e depois manipulando os alimentos que foram oriundos dessa horta. Aqui as imagens do SEMAI Surdez, as crianças trabalhando com a literatura infantil, trabalhando com imagens ilustradas, coloridas, e também fazendo práticas ali de reciclagem e conscientização. E dentro dessas ações, nós perguntamos também quais as ações que poderiam ser realizadas ainda em 2022 que a escola estava se programando para ainda realizar. Então, dentre delas, a questão de ações de separação do lixo, a questão de lixeiras coloridas, trabalhar ali com as práticas educativas, contações de histórias com relação à temática educação ambiental, sustentabilidade, prevenção e cuidados com o meio ambiente, ações do Dia da Água, projetos sobre a importância da água, criação de objetos com material reciclado, desenhos e elementos da natureza, criação de planos de ações coletivos dentro da unidade, projeto de reciclagem no Dia da Família, projeto de plantio de flores para a festa da primavera, projeto de um bosque frutífero, visitas orientadas no horto municipal, experiências relacionadas com o contato com os elementos da natureza, criação de espaços verdes com brinquedos e materiais manipuláveis, plantio de árvores frutíferas, pomar, sombreiro e até mesmo plantas ornamentais e medicinais, além de revitalização, reativação ou mesmo ampliação da horta ou a criação de uma horta comunitária, distribuição de mudas nativas do horto municipal para as famílias, instalação de composteira nos espaços das unidades, criação de um borboletário e ou minhocário, realização de limpeza do entorno das unidades educacionais, fazer campanhas com a população, oficinas de produção de tintas com produtos naturais, colagem com elementos naturais e obras artísticas, parceria com a empresa Cocelpa com cuidado do meio ambiente, projeto experimentando sensações através de tapetes sensitivos para pisar então e sentir os elementos naturais, projeto com relação ao cuidado e importância de animais, e ele ia colocando em destaque que a maioria coloca que todos os anos tentam se manter os projetos que já existem, né, já estão sendo executados, sempre ampliando as possibilidades, e levando então para um planejamento coletivo e também mesmo para a proposta pedagógica da escola. Ou SEMEI ou SEMAI. Foi perguntado, então, se existe algum projeto de temática ambiental na escola. 51% diz que sim e 49% diz que não. Lembrando que os projetos têm ação um pouco mais duradoura do que apenas ações locais ou atividades pontuais. Dentro dessas ações, destaca-se principalmente a questão do lixo, desde a separação e sua reciclagem, a horta escolar, além do cultivo, manejo e seu consumo, práticas de arborização e de jardins, criação de composteiras e borboletários, dentre outras ações que são vistas, que já são realizadas, né, de forma mais espontânea e mais precisa. Então, preservação do meio ambiente, a questão da água, hábitos alimentares saudáveis, trabalhando então com a criação de espaços de discussão sobre o que é um alimento saudável ou não, questão do consumo consciente, a observação do meio ambiente interno da escola, literatura infantil e teatro que trazem as temáticas ambientais, conscientização do espaço urbano, preservação do ecossistema como bosque ou uma vegetação próxima da escola, trabalhar um pouco a questão mais artística com a arte botânica, álbum de sementes, de flores, de plantas medicinais, jardins temáticos que possam fazer o plantio de flores nativas da África, no caso aqui trabalhando com a questão étnico-racial, ações de economia de água e de luz, poluição ambiental provocada pelas indústrias do nosso município, trabalhos com cuidados com animais, o plantio, relação do homem com o campo e transformação da natureza em que vive, plantio de decoração de vasos com suculentas, trabalhos com um mundo melhor para nossas crianças, Nosso Planeta Nossa Casa, e além dos programas que já são realizados, como o programa Ação Leve da Encopa, que coleta o óleo usado, né, o óleo de cozinha usado, o programa Educação Ambiental Campo Limpo, o programa Horta Urbana em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, o Barracão de Reciclagem, que são visitas orientadas dos alunos com a Secretaria do Meio Ambiente,
projeto de trabalho infantil e reciclagem do MPT, realizado em algumas escolas, e também o plano de ação coletivo, qual se insiste em se incluir nessa proposta pedagógica educacional. E foram indicados, então, os alguns profissionais que estão desenvolvidos nesse projeto. Temos, então, professores da educação infantil, ensino fundamental, clube de ciências, oficina de arte, etc., pedagogos, direção escolar, alunos, famílias, e todos os funcionários, de alguma forma, trabalham dentro da unidade, e né, incentivando, então, a participação de toda a comunidade escolar nessas ações. E perguntamos, então, se não existe um projeto, né, o que levaria a não ser desenvolvido e qual a dificuldade encontrada? Foram relatados aqui alguns casos pontuais, a questão da pandemia, do retorno diferenciado de trabalho, que o foco, então, com as crianças seria uma adaptação e acolhimento das famílias, né, após esse período pandêmico. Dizem também que a educação ambiental faz parte do trabalho diário, então não tem um trabalho específico, são pequenas ações que são realizadas, não em forma de um projeto a longo prazo. Às vezes pode acontecer de um quadro de funcionários estar incompleto ou faltar um pedagogo, por exemplo. A falta de espaço físico ou estrutura em algumas escolas, em alguns CMEs, pode ter, né, causar dificuldades na possibilidade de trabalho diferenciado. O espaço em questão pode estar em construção ou em reforma, né, estrutural. Algumas unidades estão aguardando recursos ou estão, né, colocando ali falta de entrega de insumos de algumas ações em específico, falta de tempo ou até mesmo excesso de demanda em sala de aula, né, do cotidiano. Muitas ações que estão pendentes na unidade, então a educação ambiental ficaria em segundo plano nesse caso. A defasagem na alfabetização provocada também pelo período pandêmico, o retorno dessas crianças para as unidades. O trabalho que é realizado com outras temáticas além da educação ambiental, então às vezes nesse prioriza educação ambiental em alguns momentos, em outros não. Estão discutindo o assunto dentro da equipe pedagógica interna das unidades. Algumas pessoas colocaram que estão buscando consultoria com outras secretarias, como por exemplo a Secretaria do Meio Ambiente, e algumas atividades pedagógicas que são desenvolvidas às vezes no segundo semestre ou em outros momentos, como, né, em outras temáticas mais específicas que podem acontecer antes. Além também de ter pessoas que têm interesse de divulgar e de coordenar um projeto desse, que tem que ser um projeto constante, né, para conscientização, então, de forma crítica e formação de cidadãos conscientes. Dentre as temáticas que a gente considera essencial para o trabalho, né, quais são que as pessoas que responderam o questionário consideram? Então, em primeiro lugar ali está com a reciclagem e separação do lixo como uma temática mais importante, seguido ali também de conscientização ambiental, bem-estar e qualidade de vida, bem-estar animal, a questão dos impactos e desastres ambientais, além de outras questões como plantio de hortas, plantio de jardins, economia de água e de luz, sustentabilidade, cuidado com o patrimônio público, as ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, direitos humanos, cultura da paz, impactos dos desastres ambientais, dentre outros temas que são do cotidiano, né, da nossa população. Foi questionado, então, se próximo à unidade, né, no bairro em questão, existe uma área verde, um bosque, uma praça, um jardim, um campinho, dentre outros. 82% diz ter essa informação e né, saber que existe esse espaço. 14% diz que não tem esse espaço e 4% diz que não sabe informar sobre essa questão. Pergunta-se então se próxima à unidade ou bairro existe um rio, um córrego ou uma nascente. 69% diz que sim, que existe, que conhece. 24% diz que não e 7% diz que não sabe informar. Com relação à separação do lixo comum e reciclável, se existe, 82% diz que sim, que esse processo existe e conhece. 14% diz que não e 4% diz que não sabem informar. E pedimos, então, para finalizar aqui nosso questionário, algumas sugestões para a realização da educação ambiental nos CMEs, nas escolas e nos centros municipais de atendimento especializado. Dentre algumas que estão aqui são os destaques: a formação e palestras educativas com os alunos, profissionais da educação e também com a comunidade escolar. A indicação de livros, né, de literatura, de teatros, música, jogos e também projetos ambientais e parcerias municipais para fortalecer todo esse processo. Além de fazer algumas atividades lúdicas efetivas com as crianças e estudantes, como brincadeiras, plantações, reaproveitamento de material reciclável, confecção de brinquedos, dentre outros.
Cita-se, então, a importância de criar um capítulo específico de educação ambiental na proposta pedagógica de cada unidade educacional municipal, né, para fortalecimento das ações e continuidade das gestões. Eventos no município que abordem a temática da conscientização ambiental, como mostras de trabalhos, contações de histórias, momentos culturais, dentre outras ações. A necessidade de mediar algumas ações nas escolas, como, por exemplo, como está acontecendo o descarte de resíduos, se existe desperdício de alimentos, se existe um consumo excessivo de materiais, se tem algumas ações de preservação, de plantio, como que está acontecendo a compra de material didático pedagógico, como que é o uso dos copos descartáveis, se existe alguma conscientização do uso da água e da energia elétrica. Outras situações que foram citadas também, a questão da melhoria do ambiente ao redor da unidade educacional, com relação à acessibilidade, com relação ao meio ambiente, com relação também à poluição. Realização de visitas de campo orientadas aos espaços educacionais, além do museu, de usinas de reciclagem, também com outros parques e outros lagos existentes. E, para finalizar ali, campanhas de conscientização ambiental, partindo, então, das unidades educacionais para todas as famílias que moram próximas. Então, por exemplo, a questão do descarte do óleo, a coleta de lixo eletrônico, a coleta também de outros materiais que possam estar utilizando, como, por exemplo, tampinhas de garrafa, lacres de refrigerante, que podem ser utilizados por outras ações, até mesmo ONGs, né, que têm um trabalho de coleta. E no caso da área rural, cita-se também a questão do uso excessivo de agrotóxicos como uma questão de impacto ambiental. Podemos observar, então, com esse questionário, além de várias ações que estão sendo realizadas, futuras ações que que estão nos planos das unidades a serem realizadas, e podemos observar, então, que a maioria já realiza a educação ambiental, temos ali 71%, né, das respondentes que realizam, e dessas 71 já temos 51% delas que já têm um projeto em específico. Observamos também que a maioria das unidades possui uma área verde próxima, conhece um rio que está próximo da escola e participa de programas de reciclagem, podendo então explorar algumas ações ambientais com as crianças e com a comunidade. Algumas atividades de ações padrões estão sendo desenvolvidas, como, por exemplo, a horta, reciclagem, preservação, palestras e campanhas, mas também temos outras ações inovadoras socioambientais que estão sendo incluídas no planejamento das escolas, do CMEI e do SEMAIS, como projetos de qualidade de vida, bem-estar, arte e até mesmo projetos que envolvam emoções dos alunos e estudantes. A maioria reconhece a importância da formação continuada, das parcerias dos projetos e necessidade de apoio pedagógico de recursos para a realização dessas práticas e até mesmo dos projetos. E também demonstra interesse na continuidade de ações, ampliação de projetos e inclusão na proposta pedagógica, fazendo então que a educação ambiental que existe no nosso município seja cada vez melhor, se fortaleça e a gente consiga transformar a nossa opinião para as futuras gerações. Então, eu agradeço a atenção de todos. E fico à disposição para dúvidas, caso precisem, entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação, que nós estamos realizando diversas ações, diversos projetos com as nossas crianças, nossos estudantes. Muito obrigada a todos e uma ótima semana do meio ambiente.